Olá, meus amigos. Vamos começar hoje com o nosso projeto dessa tesoura. Essa tesoura tem um vão de 40 metros. Inicialmente, eu já defini a concepção estrutural dessa tesoura e vamos verificar agora quais são os tipos de carregamento, qual a natureza do carregamento em cada barra. Vamos determinar o material para cada elemento estrutural, para cada barra, para os banzos, banzo inferior, banzo superior, para as diagonais e também para os montantes. Então, hoje, nessa aula de hoje, vamos definir os carregamentos e vamos também definir aqui todos os materiais. Num projeto, além dos carregamentos sobre a estrutura, precisamos também avaliar o peso próprio da estrutura. Como inicialmente não sabemos que material vamos usar, vamos chutar o material inicial. Então, a experiência nos ajuda, a experiência dos cálculos, a experiência de alguns projetos. Então, quando a gente vai estudando, a gente vai vendo que tipo de material vai sendo possível já arbitrar inicialmente para poder ter uma ideia do peso próprio da estrutura. A partir disso, a partir dessa avaliação, nós vamos verificar se aquele material que nós escolhemos inicialmente, se ele vai atender às solicitações. Se ele não atender às solicitações, aí nós já temos uma base de cálculo, nós já temos uma base, uma ideia, para poder, a partir daí, a partir desse ponto, substituir o material. E aí nós refazemos os cálculos. Para o novo material, se ele estiver além, nós diminuímos, se ele estiver aquém, nós o aumentamos. E dessa forma, temos aí a definição da estrutura. É trabalhoso? Sim, é trabalhoso. Mas se nós considerarmos que embaixo de uma estrutura dessa aqui irá dezenas de vidas, irá um investimento financeiro alto, então esse trabalho compensa, porque você como profissional será remunerado para fazer esse projeto, para fazer essa estrutura. Então, com isso, vai compensar o trabalho. Então, vamos lá, vamos começar então. Eu tenho uma concepção estrutural, eu coloquei as diagonais descendo, da direita para a esquerda, então ela está girando aqui no sentido horário. Eu coloquei esses três elementos, mas eu não vou usá-los nos cálculos, eu vou retirar esses elementos. Então, esses elementos eu vou retirar para fazer os cálculos. Se a natureza do carregamento for de compressão, eu vou colocar esses elementos onde for necessário para poder diminuir aí o vão de flambagem das peças. Se for de tração, eu vou avaliar a necessidade de se ter ou não esses elementos. Ok? Bom, vamos então. A tesoura tem 40 metros de comprimento, de vão. Ele começa aqui com uma altura de ataque de 600 milímetros e começa a subir, tendo aqui uma altura final de 3.600 milímetros. Isso foi eu que defini, você pode definir também. Outra concepção estrutural. Porém, essa foi a definição que eu escolhi inicialmente. Bom, aí em cima dessa concepção vamos determinar os materiais a serem usados. Coloquei essas cotas para poder verificar e avaliar todo o peso da estrutura, então para calcular o peso da estrutura. Então vamos lá, vamos passar para a cobertura. Eu tenho aqui 8 eixos de tesoura, é um galpão, é uma cobertura grande, é uma estrutura grande. E eu tenho um contraventamento nesses pontos, nesse outro trecho e nesse último trecho, entre os eixos 7 e 8. Tenho agulhas atravessando todas as terças. Estou com as terças montadas. Tenho uma área determinada aqui. Depois eu explico o que é que significa essa área. Tenho também aqui o comprimento aqui do contraventamento.
e também sei também aqui o comprimento das agulhas. Primeira coisa a se fazer é determinar o material. Eu escolhi, né, inicialmente como material para o contraventamento e para a agulha. Para a agulha eu escolhi uma cantoneira de 3/4 por 1/8, e para o contraventamento, né, da superior, um ferro mecânico de 3/8. Para a tesoura, eu escolhi aqui os banzos, um perfil de 200 por 50 na chapa de 3 mm, ela pesa 6,83 kg por metro. Isso aqui está no catálogo do fabricante. Os montantes diagonais, escolhi uma cantoneira de 2 polegadas por 1/8. Também tem o peso dela aqui por metro, né? Então eu tenho a massa por metro, 2,46 kg por metro. Ok? Vamos lá. Começando o carregamento. Eu escolhi aqui também, como material da cobertura, uma telha trapezoidal com espessura de 0,5 mm. Essa telha pesa 4,66 kg forças por metro quadrado. Isso está no catálogo também do fabricante. Nesse catálogo eu tenho o peso dela por metro. Eu escolhi essa telha. Então, olha, para a espessura de 0,5 eu tenho 4,66 kg forças por metro quadrado. Ok? Tenho aqui as terças também, material da terça. No outro catálogo também do mesmo fabricante. Então, na terça não, desculpa, aqui é dos banzos, né? Então, eu tenho aqui a dos banzos. E das terças também eu escolhi desse mesmo catálogo, que é o catálogo da Gravia. Vocês podem baixar, se vocês quiserem, aí na internet. O catálogo da Gerdau também, para encontrar o peso aí das cantoneiras e do ferro mecânico e do que mais vim a precisar para fazer o projeto. Vamos lá. Então, eu tenho o contraventamento, tem o ferro mecânico, está aqui. O agulhamento, as terças é um perfil enrijecido de 127 mm por 50 por 17 na chapa de 2 mm. Pesa aqui 3,89 kg por metro ou 38,2 N por metro. Multiplique isso aqui por aceleração da gravidade, eu tenho esse valor. A mesma coisa para cada um, ok? Então temos aqui, transformei aqui em newtons para ficar mais fácil, né, da gente trabalhar isso aqui e transformar esses valores, em carga nos nós, ok? Então é o que nós vamos fazer, é o nosso objetivo aqui, tá? Então temos aqui as quantidades, eu contei as quantidades de material, por exemplo, a área de telha, eu calculei aqui para um vão, né, entre duas tesouras. Então, tenho 5 metros de vão, eu tenho 40,44 metros de telha. Então, eu tenho uma área aqui de 2.022 metros quadrados aqui para a telha. Como é que eu calculei isso? Então, eu tenho aqui 5 metros, o vão entre duas tesouras. Tenho aqui o comprimento da telha sobre a tesoura, que vai estar aqui desse lado. Então, eu tenho desse lado, eu tenho desse lado. Então, é o que vai ocupar um vão inteiro. Tenho o comprimento total, né, do contraventamento. Eu calculei, então, somei todos esses comprimentos aqui, certo? Somei todos esses comprimentos e coloquei nessa linha. Então, aqui eu tenho aqui o comprimento total de ferro mecânico, que é o contraventamento. O agulhamento também, ele vai seguir pegando todas as terças. Então, é de um lado e de um outro. Como eu só tenho um contraventamento no centro, vai ser o somatório dessas duas quantidades aqui, de um lado e do outro, que é 40,44 metros. E o comprimento total aqui do vão de terças. Então, quando eu tenho um vão, a terça tem 5 metros, porque ela vai de um lado a outro, né? Então, de uma tesoura até outra tem 5 metros. Contei quantas terças tem e eu tenho aqui
a quantidade de terças. São 28 terças vezes 5 metros, dá 140 metros de terça. O peso, aqui, né, o peso por metro quadrado, temos aqui, eu ainda vou transformar isso aqui em metro quadrado, na próxima aula eu vou transformar isso em metro quadrado para poder jogar isso aqui nos nós. Vamos transformar tudo isso aqui em carga nos nós. A tesoura, eu tenho aqui os banzos, então banzo superior e inferior são feitos do mesmo material, eu supus esse material para o banzo, é uma primeira escolha. Então, eu tenho aqui, olha só, 6,83 kg por metro, tenho os montantes diagonais e tenho as quantidades deles. Então, eu tenho aqui 80,44 metros de banzo e as diagonais e as montantes eu tenho aqui 274 metros, né, 65 de cantoneiras. Fazendo aqui a somatória para encontrar os pesos, multiplico esse valor pelo valor por metro, eu tenho aqui o peso de banzos. E tenho aqui o peso de montantes diagonais. E aqui eu tenho o peso total em newtons. Então eu tenho aqui agora o peso da tesoura toda. Então, o peso da tesoura toda vai ter aí 1.225,04 kg, que é igual a 12,03 kN. Multipliquei isso aqui pela aceleração da gravidade e encontrei esse valor. Temos algumas considerações. Para calcular a força em cada nó, eu vou usar um artifício chamado de área de influência, que é a área que vai influenciar na carga sobre cada terça. Então, vamos transformar tudo isso que a gente fez aqui, tudo isso que vocês viram nesse resumo de material, e vou transformar em carga sobre a terça, e a partir da terça eu vou calcular a carga no nó. Vamos transformar todo esse peso, toda essa carga aqui nessas informações que nós vimos, em peso por metro quadrado, e vamos aqui jogar em cima de uma terça, né, nessa área de influência, porque aí eu tenho uma área de influência para poder calcular e jogar a carga em cima da terça, e a partir disso, definir a carga nos nós. Definidas as cargas dos nós, nós partimos aí então para o cálculo das cargas internas nos elementos. Depois das cargas internas, nós vamos então verificar se esse material é suficiente, se ele suporta, né, se eu escolhi bem de primeira, se ele suporta o carregamento ou se não suporta. E o que fazer, né, qual material usar, né, depois para isso. Então, na próxima aula, nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos calcular, nós vamos transformar isso aqui em carga nos nós. Por que na próxima aula? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E se o vídeo ficar muito longo, vocês vão começando a ficar cansados e então começa a ficar chato. E vamos quebrar em outros vídeos. E no próximo vídeo vamos fazer então esse carregamento. Nós vamos usar as prescrições da NBR 8800, que é importante. Eu já coloquei aqui uma prévia, né, que é sobrecarga sobre uma estrutura de 0,25 kN por metro quadrado. Isso é descrito pela NBR 8800. Então, a partir daí, nós vamos usar os estados limites, né, então vamos calcular todo o carregamento baseado nos estados limites e vamos colocar essas cargas aqui para poder partir então determinar os carregamentos internos, se é de tração, se é de compressão, qual o valor dessa carga, e a partir então calcular e verificar se esse material que arbitrei inicialmente, se ele atende. Vamos colocar, quando eu faço o cálculo do carregamento usando os estados limites, eu já estou usando aí o coeficiente de segurança. Então, fica mais fácil da gente encontrar os carregamentos. Tá ok? Mas agora eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu gostaria que vocês curtissem o vídeo,
né? Se inscrevessem no canal, isso é importante para nós, é importante para poder aí alcançar mais pessoas. E é um apoio também para o nosso trabalho, né? Que fazer esse tipo de trabalho, ele é muito custoso, é gratificante. E quando você curte, você está dizendo assim, ó, legal, estou apoiando o seu trabalho. E aí eu vou com mais vontade para fazer o próximo vídeo, para fazer mais vídeos, para fazer mais uma série dessas, porque quando nós terminarmos de fazer o cálculo, o dimensionamento completo dessa estrutura, eu vou colocar também uma prancha, né, com o detalhamento dessa estrutura, que aí vocês vão ficar com o serviço completo, tá ok? Então até a próxima aula, pessoal. Me ajudem, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. E a próxima aula é bacana, é uma aula que é instigante, tá ok? Muito obrigado e até a próxima aula com o nosso dimensionamento da tesoura com 40 metros de vão, ok? Isso aí, até lá!